Salve, salve, nação ADCIM, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma revisão do SEMAAD. Você sabe muito bem, a nossa prova está chegando. E aí, você está preparado? Estudou muito? Vamos ver então, porque hoje a nossa revisão tem exatamente esse objetivo. Preparar você ainda mais para a prova que você vai fazer. Lembrando que a nossa prova vai ter 30 questões, sendo 20 do SEMAAD, propriamente dito, e 10 do Discipulado Teens, que você sabe, é um projeto da UADCIM, que tem o objetivo de também trazer um estudo mais focado em preparar aqueles adolescentes que acabaram de chegar na igreja, que ainda não conhece muito bem o Evangelho, ou até mesmo você que nasceu no Evangelho, mas que ainda precisa estar solidificado nas razões da nossa fé, nas razões da nossa salvação. Então, nós temos 20 questões da apostila do SEMAAD em si, 10 questões do Discipulado Teens, e aí você vai fazer essa prova e nós estamos aqui para te ajudar. Então, hoje, nós vamos fazer uma revisão. E como vai funcionar essa revisão? Eu vou fazer algumas perguntinhas mágicas e você vai ter um tempinho para pensar e responder naquilo que você estudou. Preparado então? Quantas será que você vai acertar? Quantas questões você vai acertar? Vamos ver. Vou fazer a perguntinha e você para um pouquinho, pensa e responde. E não vai colar, hein? Tô vendo daqui. Vocês acham que eu não tô vendo? Mas eu consigo ver, tem uma câmera escondida bem aí no seu quarto, na sua sala, onde você está assistindo, e Deus está vendo, hein? Você precisa ser sincero e verdadeiro nas suas respostas. Então vamos lá? Preparado? Pergunta número 1, e a gente começa com o Discipulado Teens. A nossa primeira apostila do Discipulado Teens, ela trouxe o tema Quem éramos antes de Cristo. E lá vai a nossa primeira pergunta. Pergunta número 1. O que nos faz ser diferentes de todas as outras criaturas que Deus criou? Tempo na tela. E a resposta é, de acordo com a apostila, a capacidade cognitiva de cada ser humano. O que isso significa? A capacidade que nós temos de pensar e de raciocinar. Pensa comigo, o seu cachorrinho, ele não tem autonomia nenhuma, ele não pensa, ele somente late, come, faz as necessidades dele, mas ele não reflete sobre nada. E é por isso que Deus não pode ter um relacionamento profundo com o seu cachorrinho, porque não existe essa capacidade de pensamento. Mas você não. Você é inteligente, você é esperto, você tem capacidade de escolha. Então, quando Deus nos cria, Ele nos cria de uma forma completamente diferente, com essa capacidade de nos relacionar. Então, o propósito da criação de Deus é ter relacionamento e comunhão conosco. Vamos para a segunda pergunta? No tópico 2 da apostila do Discipulado Teens, a gente fala sobre as consequências que o pecado gerou na humanidade. No primeiro tópico, a gente falou que o ser humano foi criado com um propósito de relacionamento, propósito de comunhão. Mas houve no meio disso tudo um grande problema chamado pecado, e o pecado nos trouxe consequências gravíssimas. E aí, pergunta número 2. Quais consequências o pecado trouxe para a humanidade? Tempo na tela. E a resposta é consequências físicas, emocionais e espirituais. Acertou? Consequências físicas, você sabe muito bem, antes do pecado o homem não tinha morte, não tinha dor, não sofria, nem precisava trabalhar. Mas depois de tudo isso, o ser humano teve o seu corpo completamente transformado, e aí nós conhecemos a morte, conhecemos as doenças, e isso nos trouxe diversas consequências físicas. Antes não deveríamos morrer, mas com o pecado, diz a palavra que o salário do pecado é a própria morte.
Então, consequência física, tudo isso que eu falei, consequências emocionais e espirituais, que são as principais, na verdade, as principais consequências, porque com o pecado nós ficamos completamente afastados de Deus, separados do Senhor. Diz a palavra que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E essa é a principal consequência, a morte espiritual. E aí, o tópico 3 da nossa apostila do Discipulado Teens também traz essa solução. O que foi necessário acontecer para que esse problema do pecado que nos atingiu no meio desse caminho, do propósito que Deus tinha conosco, o que nós precisamos fazer para então resolver esse problema. Na verdade, não fomos nós que resolvemos, foi o próprio Deus, pela sua morte e ressurreição, e a partir dessa fé nele, nós podemos vencer as consequências do pecado em nossa vida. Beleza? Discipulado Teens, fechamos. Agora nós vamos continuar com a nossa lição do SEMAAD. E a lição do SEMAAD traz o título Transformados. E nós já vamos para a nossa primeira pergunta da apostila do SEMAAD. Pergunta: a palavra transformar vem de qual palavra do grego? Tempo na tela. E a resposta é metamorfo. A palavra transformar no português é derivada da palavra metamorfo, que no grego significa essa transformação. E é daí também que vem a palavra metamorfose, que significa uma transformação profunda. O texto base da nossa apostila número 1 está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o grande objetivo da apostila, assim como dessa passagem bíblica, é nos dizer que nós precisamos transformar, renovar a nossa mente para não nos acostumarmos com esse mundo. Porque a verdade é que, com o passar do tempo, com o contato, com os relacionamentos, nós corremos um grande risco de nos acomodar, de nos conformar, de nos assemelhar com o mundo que nos cerca. E é por isso que Paulo ele enfatiza essa necessidade que nós temos de renovar a nossa mente. Você já chegou a pensar como é que um trabalhador, um gari, ele consegue continuar fazendo o seu trabalho todo dia, sentindo aquele cheiro de lixo? Às vezes, quando o caminhão passa na rua, inclusive, estava demorando para passar, né? Não sei como é que está aí na sua rua, mas lembra que quando ele passa, a gente sente aquele cheiro, a gente não consegue ficar perto. Como será que os garis conseguem trabalhar o dia todo ao lado desse caminhão, ao lado de tanto lixo, desse cheiro tão forte? E a verdade é que nós, os seres humanos, temos uma tendência biológica chamada de embotamento olfativo, que a gente acaba se acostumando com o cheiro. O trabalhador que recolhe o lixo, ele acabou se acostumando. E por estar tanto tempo em contato com esse cheiro, ele acabou não sentindo mais. Para ele fica algo normal. E é exatamente isso que Deus não quer que aconteça conosco em relação ao cheiro podre do pecado. O pecado continua sendo pecado ontem, hoje e para sempre. Nós não podemos nos acomodar, não podemos nos conformar e aceitar aquilo que o mundo quer que hoje seja liberado. Nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Para quem Paulo escreve sobre a necessidade de ser transformado? Reloginho na tela, hein? Na apostila, a gente enfatiza muito bem
que Paulo escreve não é para os ímpios, para os mundanos, não. Ele escreve aos romanos chamados a serem santos, aos cristãos, porque essa necessidade de transformação também está dentro de nós. Nós, cristãos, precisamos nos transformar exatamente pelo motivo que eu falei anteriormente. E Paulo escreve aos romanos que estavam vivendo num contexto de idolatria, de paganismo, de prostituição, em que muito daquilo que a Bíblia condena, eles viviam. E Paulo ele enfatiza essa necessidade dos cristãos em Roma não se conformarem com aquilo que eles estavam vendo ao seu redor, assim como hoje também não podemos nos conformar. Pergunta: o que a verdadeira transformação exige de todos nós? Resposta: esforço contínuo para a renovação da nossa mente. É isso aí. A verdadeira transformação exige um esforço contínuo. Não é algo pontual, uma vez não. É todo dia, é contínuo. Você já tomou banho hoje? Olha lá, espero que sim, hein? Você já se perguntou por que todo dia a gente precisa tomar banho? Eu sei que alguns aí até iam querer não tomar, passar uma semana sem tomar. Não pode, hein? Todo dia a gente precisa tomar banho. Por quê? Porque todo dia a gente se suja e a gente precisa de uma limpeza profunda. Da mesma maneira, a renovação da nossa mente é algo constante, porque nós estamos em contato com aquilo que é errado o tempo todo, todo dia. E nós precisamos dessa limpeza, desse banho espiritual, dessa renovação da nossa mente. E como é que a gente faz isso? Não existe outro caminho senão oração, palavra, jejum, busca pela presença do Senhor. Próxima pergunta? Vamos lá? Preparados? Pergunta: o que significa a palavra metanoia? Tempo na tela. Resposta: metanoia significa renovação da mente. É isso aí. É o que nós estamos falando sobre essa necessidade de renovação da nossa mente, porque é lá onde acontecem, na nossa mente, é onde acontece a nossa grande batalha, né? A nossa batalha espiritual, a nossa batalha contra o nosso próprio eu. É na nossa mente que nós precisamos ser renovados, transformados. É o que a apostila também fala sobre esse significado da transformação. Não é só fazer ou deixar de fazer, mas é a forma como você pensa, como você enxerga o mundo que precisa ser transformado. Se os seus olhos forem bons, diz a palavra, todo o teu corpo andará em luz, assim como se eles forem ruins, todo o teu corpo andará em trevas. Então, tudo parte da forma como nós enxergamos o mundo. Beleza? Preparados para a próxima pergunta? Pergunta: no que consiste o processo de transformação da nossa mente? Como é que ele acontece na prática? Relógio na tela. Resposta: a apostila diz que o processo de transformação da nossa mente consiste em reprogramar os nossos pensamentos. Isso significa que antes eu pensava de um jeito, mas agora a palavra, as escrituras reprogramaram a minha forma de pensar. E agora eu não penso mais conforme as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos. Eu penso tudo conforme a vontade do Senhor contida na sua palavra. Vamos para a nossa última pergunta? Preparados? Vamos lá então, hein? Última pergunta. Na conclusão da nossa apostila, se tem uma pessoa, um exemplo de transformação. Quem é esse personagem bíblico e o que foi transformado em sua vida? Reloginho na tela.
E a resposta é Pedro. Pedro foi um dos grandes exemplos de transformação. E o que mudou na sua vida? A resposta é que antes Pedro era impulsivo e emocional e depois ele se tornou alguém guiado pela fé, pelo Espírito Santo, pela razão, e a partir disso ele realizou grandes obras usado pelo Espírito Santo. Diz a palavra que vários sinais o seguiram, né? Ressuscitou a Dorcas, fez um paralítico andar, a sua sombra curava pessoas, enfim, Pedro foi alguém extremamente usado por Deus, extremamente transformado. E assim como Pedro foi usado, assim como Pedro foi transformado, nós também podemos ser transformados pelo agir do Espírito Santo em nós. E esse é o desejo do nosso coração. Terminamos aqui a nossa revisão da apostila número 1. E aí, como é que você saiu? Respondeu muitas questões? Espero que sim. Se não, revise a sua apostila, assista de novo esse vídeo e busque. Ore ao Senhor e tenho certeza que você vai se sair muito bem na sua prova. Muito obrigado e continua a nossa revisão no segundo vídeo da segunda apostila. Espero você lá, hein? Até a próxima. Fica com Deus. A paz do Senhor.